O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alain Balaban Sasson. O curso é sobre Direito Eletrônico do Trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Olá, esse é o programa Saber Direito, na TV Justiça. Meu nome é Alain Balaban e estou falando sobre o Direito Eletrônico do Trabalho. Sou professor de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho, advogado trabalhista e um grande entusiasta do tema da tecnologia aplicada na relação de trabalho. Em nossa primeira aula, falamos sobre o fenômeno do teletrabalho, ou seja, o trabalho feito à distância utilizando meios tecnológicos. O que pode, o que não pode, se existe uma legislação aplicada ou não. Em nossa segunda aula, falamos sobre os meios tecnológicos aplicados ao direito do trabalho, as regras que os empregados devem respeitar, os direitos que os empregados têm e tudo aquilo que o empregador pode ou não fazer em face da tecnologia. A nossa terceira aula, falaremos de um tema muito atual e, na minha opinião, muito interessante. Vamos falar sobre as redes sociais e a relação de emprego. Postei no Facebook, sou empregado, posso ser mandado embora por justa causa? É sobre isso que estaremos falando, ou seja, sobre as redes sociais aplicadas à relação trabalhista. É inerente do ser humano a necessidade de se comunicar. O ser humano, desde os seus primórdios, ele tem a necessidade de se comunicar, de emanar as suas opiniões, de falar aquilo que pensa ou colocar algo que pensa ou que não pensa, mas ele precisa falar. Desde os primórdios, os homens da caverna, de alguma forma, o ser humano sempre utilizou a comunicação. E com o passar do tempo, isso foi se desenvolvendo. Quando falamos das línguas, dos idiomas, cada lugar tem um tipo de língua ou idioma, ou costume, mas de uma forma ou de outra, o ser humano ele acaba se expressando. Então existe uma necessidade do próprio ser humano do quê? De se comunicar. Hoje em dia está na moda. Hoje em dia é mais do que faz parte do nosso dia a dia, o quê? Uma rede social. Uma rede social onde eu posso colocar as minhas ideias, onde eu posso colocar as minhas fotos, onde eu posso colocar vídeos que eu produzo, para que outras pessoas vejam. E essas outras pessoas podem ser pessoas de qualquer lugar do globo ou pessoas de uma determinada rede específica. Entretanto, a partir do momento que você utiliza algum tipo de rede social, você deve tomar alguns cuidados, ainda mais se você for empregado ou se você for empregador, pois os desdobramentos que existem de uma simples frase, de um simples vídeo, de uma simples foto, podem sim influenciar na relação empregado e empregador. Veja bem, hoje quando falamos de redes sociais, nós temos redes de relacionamentos, redes profissionais, redes comunitárias, redes políticas. Quando falamos de redes de relacionamentos, a primeira rede que pensamos é o Facebook. Hoje em dia, o Facebook ele é utilizado por diversas pessoas. Tem um estudo que em janeiro de 2009, no mês de janeiro de 2009, mais de 1 bilhão de pessoas acessaram o Facebook. Isso em 2009. Hoje, em 2013, com certeza esse valor mensal de acessos a um site de relacionamentos ele é muito maior. Mas existem outros sites de relacionamentos. Por exemplo, o Instagram. É um site que se utilizam fotografias para que você possa colocar aquilo que você vê na rede. O YouTube, onde você pode gravar o quê? Você pode gravar vídeos e colocar na rede. Você tem redes profissionais, ou seja, você tem como colocar as suas opiniões, as suas ideias e tudo aquilo que é importante para você em redes sociais. Interessante também que hoje muitos empregados, quando são contratados por algumas empresas, no próprio processo seletivo, o empregador ele deixa um espaço para que o empregado apresente o quê? Apresente o link aonde ele tem uma comunidade, aonde ele tenha um perfil em uma rede social. Então, muito antes do pacto laboral, do contrato de trabalho ser assinado, é possível que o próprio empregado ele já seja fiscalizado pelo seu empregador. Dessa forma, entendo que não resta qualquer tipo de dúvida, no sentido de que a rede social é mais uma forma de tecnologia
que pode sim influenciar no dia a dia, tanto do empregado quanto do empregador e até mesmo para a empresa. Vou citar diversos exemplos em minha aula, mas talvez muitos de vocês lembrem de um caso onde um determinado funcionário ele fez um post em um site de relacionamentos, no caso o Twitter, sobre uma ideia que ele tinha sobre um determinado time de futebol. Esse caso ele teve diversos desdobramentos jurídicos, ou seja, uma única frase que tinham palavras de baixo calão colocadas por um alto empregado de uma determinada empresa acabaram prejudicando ele. Ou seja, a rede social hoje também pode ser um grande aliado das empresas, como também pode ser um grande vilão em face dos empregadores, e é isso que iremos falar em nossa terceira aula. Vamos nos socorrer novamente à Constituição Federal de 1988. O parágrafo 1º da Constituição Federal, se os senhores me permitem ler, fala o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Ou seja, o ser humano ele deve ser respeitado em seu pleno, empregado ou não. A dignidade da pessoa humana ela é um elemento fundamental em face da nossa Constituição Federal. Avançando um pouquinho, o artigo 5º da Constituição Federal fala o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Veja bem, o artigo 5º da Constituição Federal, ele fala sobre a liberdade que todos que estão em nosso país têm. Então, se eu quiser manifestar algo, eu posso, sem problema algum. Por quê? Porque eu tenho liberdade, desde que eu respeite um outro princípio que acabamos de falar, que é o princípio também da dignidade da pessoa humana. Avançando ainda um pouco em nossa Constituição Federal, veja que é dito no artigo 5º o seguinte: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o quê? O anonimato. E aí a gente começa a perceber algumas facetas que as redes sociais trazem para a gente. É livre a manifestação do pensamento. Então, se eu, professor Alain Balaban, colocar em meu Facebook algo que eu entenda que é a minha expressão, alguma ideia minha, eu posso. Por que eu posso? Porque a Constituição Federal garante, é livre a manifestação do pensamento. Entretanto, ela também fala que é proibido existir o anonimato. E é isso que chamamos de fakes. Então, não pode existir um fake. Se existir um fake, o site de relacionamento que tem aquele fake, independente de qual seja o site, ele pode sim ser o quê? Ser apenado. Então, se algum empregado, por algum momento, ele está com um dissabor em face da empresa que ele trabalha, ele sim, desde que ele respeite alguns princípios, ele pode postar sem problema algum tipo de comentário. O que o empregado não pode é deturpar a imagem da empresa, pois a pessoa jurídica, ela não chora. A pessoa jurídica ela não sofre, porém o que vale hoje no mercado de trabalho é a imagem que a pessoa jurídica tem. Então imagine só, uma grande empresa ela ter a sua imagem arranhada por um comentário feito numa rede social. Isso é possível? Isso é possível. O que não pode é ser um comentário anônimo. Então muitos sites de relacionamentos eles tentam banir esse tipo de perfil, perfil anônimo. Se o perfil for anônimo e descobrirem de quem é aquele perfil, podemos ter desdobramentos, não só na seara trabalhista, como na seara civil e também na seara criminal. Ainda falando um pouco da Constituição Federal em face às redes sociais. Veja bem o que fala o inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Ou seja, se eu tenho um perfil numa rede social meu, ninguém pode violar aquele meu perfil, independente de ser o meu superior hierárquico, o meu empregador. Ele não pode fazer isso. Eu tenho direito à minha vida privada. O que eu posto no Facebook é meu, contanto que não esteja no horário de trabalho, como falamos na outra aula, desde que o empregador
não permita, porque pode ser que exista uma empresa que permite a utilização de redes sociais durante o horário de trabalho. Então, se eu estou numa rede social durante o horário de trabalho e não pode, já estou fazendo algo errado. Pois bem, se eu estou numa rede social e faço um comentário em face da empresa, independente do horário que eu estou, de trabalho ou não, e é um comentário pejorativo, ou até com algum colega meu de trabalho, isso sim pode trazer alguns desdobramentos em face da seara trabalhista. Mas a vida privada, o que eu posto, isso é meu. O meu empregador não pode se opor em hipótese alguma. Além disso, a honra. Eu, como empregado, eu devo resguardar a minha honra. Eu não posso colocar imagens num site de relacionamento ou fazer determinados comentários que afetem a minha honra ou a honra de terceiros que trabalham comigo. Isso já iremos falar daqui a pouco em nossa aula. Além disso, existe o direito à imagem. O direito à imagem é um direito da própria pessoa. Por exemplo, estou dando aula hoje aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito. Quando eu comecei a dar aula aqui, eu tive que assinar um termo sobre o direito à imagem. Então, se o empregador ele quer utilizar a imagem de um empregado, ele pode, desde que o empregado faça o quê? Um termo respeitando isso. Isso é uma premissa. Então, pode ser que o empregador viu o perfil do Facebook do seu empregado e, por algum motivo, tem uma foto específica que ele quer usar em alguma determinada campanha da empresa ou fazer algo em favor da empresa, para que aquele empregador utilize a imagem do seu empregado, em que pese esteja numa rede social, ele também precisa pedir a autorização. E com relação ao dia a dia, isso nem se fala. Se o empregado está naquela empresa trabalhando e o empregador tirar alguma foto ou fizer algum vídeo, ele não pode postar em uma rede social sem autorização do empregado. Bom, estamos falando tanto de empregador, de chefe, mas quem é o empregador? Falamos muito do empregado, mas o empregador, que figura jurídica é essa? E a determinação de quem é empregador ou não, ela encontra-se no artigo 2º da CLT. O artigo 2º fala o seguinte: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviços. Vamos analisar de uma forma pormenorizada. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva. Então, pode ser que o empregador seja, sim, uma pessoa jurídica, a empresa X limitada, a empresa Y sociedade anônima. Isso pode ser o empregador. Do mesmo jeito que o empregador, ele pode ser quem? Pode ser uma pessoa individual. Um consultório de um médico, por exemplo, onde tem apenas uma única secretária, ou o vínculo do empregado doméstico. Algum tempo atrás, um vídeo postado no YouTube ficou muito famoso, onde o empregador doméstico, deturpando a imagem da sua empregada, que era analfabeta, pedia para que ela falasse o quê? YouTube. E a empregada falava de uma forma vexatória, aquele vídeo acabou indo ao ar. O empregador não tinha direito. Entretanto, se naquele caso específico, aquela empregada autorizasse a exibição da imagem, problema algum teria para esse empregador. Então, o empregador pode ser a pessoa física ou a pessoa jurídica, que assumindo os riscos da atividade econômica. Ou seja, empregador é aquele que teve uma ideia. Quero abrir uma empresa X, quero abrir uma empresa Y. Esse querer significa que o empregador pegará o seu dinheiro e irá investir. Isso é o que chamamos de risco da atividade econômica. Se essa empresa ou indústria ela der certo, esse empregador está tendo o lucro dele. A lei permite isso. Porém, se essa empresa começar a ter problemas, o empregado não tem nada a ver com isso. Todo dia 5 do mês, esse empregador deverá fazer o pagamento. Além disso, empregador é aquele que admite. Então, na hora que você é contratado por uma empresa, quem está admitindo você é o seu empregador, é o seu superior hierárquico, onde muitas vezes não é o dono da empresa, e sim ele delega a um preposto é aquele que representa a empresa, a possibilidade de você trabalhar naquele determinado grupo. Ou seja, está lhe admitindo, este é o empregador. E além disso, o empregador também é aquele que lhe assalaria. Ou seja, você vai combinar com esse empregador um valor que você terá, onde deve estar no contrato de trabalho e na carteira de trabalho, como falamos em nossa segunda aula, assalariando o seu trabalho. E por fim, empregador é aquele que dirige a prestação pessoal de serviço.
Ou seja, empregado, você pode fazer isso, empregado, você não pode fazer isso. No caso do tema da nossa atual aula, que são as redes sociais, o empregador deve colocar normas na empresa, não impedindo a utilização ou não das redes sociais, e sim falando o quê? Aquilo que a empresa entende como correta, a função social da empresa. Imagina só uma empresa que tem como bandeira a proibição de utilização de peles de animais. É uma empresa que tem esse tipo de atividade. E um de seus empregados, sabendo disso, ele posta diversas fotos onde ele está utilizando o quê? Peles de animais. Ele pode fazer isso? Ele até pode, em fase da Constituição Federal. Porém, se existir uma determinação dentro da empresa, pedindo, solicitando que os empregados não utilizem peles sociais durante o horário de trabalho e o empregado é retirado uma foto com essa pele de um animal, isso o quê? Fica incompatível com a função da empresa. Então, o empregador também pode fazer isso que se chama prestação pessoal do serviço. Além disso, o parágrafo 1º do artigo 2º fala o seguinte: equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como empregados. Então, todas aquelas instituições, empresas que tenham, sim, esses empregados, são considerados nossos empregadores. Sempre que uma ou mais empresa, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiver sob a direção, controle ou administração de outra, isso constitui grupo econômico, grupo individual. Então é possível que um determinado grupo industrial ou grupo econômico, ele tenha diretrizes sobre as redes sociais. Então todos aqueles empregados daquele grupo econômico devem respeitar essas diretrizes. Falamos na nossa segunda aula sobre o poder diretivo do empregador, ou seja, até onde o empregador ele pode e deve chegar em face do seu empregado. Como eu disse, o empregador é aquele que dirige a atividade econômica. Então, se eu tenho uma ideia para montar a minha empresa, eu quero que ela seja feita do meu jeito, pois o investimento é meu, a atividade é minha. Só que existem algumas barreiras que esses empregadores devem respeitar. É o que se chama de poder diretivo do empregador. Veja bem, o poder de direção, ele é o que chamamos de potestativo, ou seja, ele não admite contestação. Se eu falar para o meu empregado que ele deve trabalhar dessa forma, é dessa forma que o meu empregado deve trabalhar. Se eu falar, você não vai acessar um site de relacionamento, uma rede social, durante o horário de trabalho, o meu empregado não vai acessar absolutamente nada. Por que ele não vai fazer isso? Porque esse empregado, ele não pode se opor a uma ordem do meu empregador. Porém, esse poder ele não é limitado, pois a própria lei determina as limitações ao poder de direção do empregador. Já já retomaremos esse assunto, mas antes vamos verificar a primeira pergunta de um aluno. Olá, professora Alain, meu nome é Paula Lopes e eu gostaria de saber se a empresa pode mandar um empregado embora por ele ter postado um comentário inoportuno em uma rede social. Paula, que pergunta, hein? A resposta é sim. O empregador ele pode sim mandar um empregado embora por ele ter postado algo que deturpe a imagem da empresa ou de um colega de trabalho ou de um superior hierárquico. Lembrando sempre o que iremos analisar daqui a pouco quando falarmos de justa causa da proporcionalidade. Ou seja, não é porque eu postei algo num site de relacionamento, numa rede social, que eu vou ser mandado embora. Agora imagine só, se eu postar uma imagem do meu chefe, deturpando o meu chefe, colocando ele numa situação onde ele nunca está, ou deturpando a imagem da empresa, onde a empresa vai perder clientes, vai perder dinheiro, eu não preciso aguardar um tempo ou esperar que essa atitude seja o quê? Reiterada. Eu posso sim mandar embora. Nós estamos sendo observados, é o que se chama do grande Big Brother. Então qualquer comentário que deturpe a imagem da empresa ou de um terceiro e que tenha um valor maior, ou seja, que seja um comentário completamente perturbador e que não tenha como se pedir desculpas ou retratar, ou seja, algo pequeno, pode ensejar sim uma justa causa e já já iremos falar sobre isso. Mas voltando ao assunto referente ao poder diretivo do empregador. Falamos que o empregador é que faz a função
da empresa, ou seja, é o empregador que faz com que a empresa caminhe com as suas diretrizes. Ele tem o poder potestativo, ou seja, não admite contestação. Empregado, faça dessa forma. Porém, esse poder, como estava dizendo, ele não é limitado, pois a própria lei determina as limitações ao poder de direção do empregador. Então, é aquela velha frase que falamos, posso mandar um empregado meu pular pela janela? Por óbvio que não. Então, novamente, o empregador ele deve ter um bom senso. O empregador, por exemplo, ele não pode impedir que o empregado esteja numa rede social. O empregado é livre, mas sim ele pode impedir e verificar algo que deturpe a imagem da empresa. Além disso, podemos dar um exemplo muito simples. Os empregados não estão obrigados a cumprir ordens ilegais. Então, eu como empregador não posso solicitar que um empregado meu ele entre numa comunidade para vender drogas, por exemplo. Não posso. Por quê? Pois é um ilícito. Isso não pode acontecer. O poder diretivo, ele desmembra-se em organizar as atividades. Ou seja, o que o empregador faz? Ele controla, ele faz a disciplina do empregado de acordo com os fins do empreendimento. Para que você possa entender um pouco melhor. O poder diretivo do empregador, ele se organiza de 3 formas. Ele tem o poder de organização, ou seja, empregador determina o número de empregados, empregador determina a função que o empregado vai fazer, empregador determina o tipo de trabalho e as regras que naquela empresa devem ocorrer. Esse é o que chamamos de poder de organização, dentro do poder diretivo. Além disso, existe o poder de controle. E o que fala o poder de controle? O empregado pode controlar e fiscalizar o seu empregado. Então, lá atrás, quando o empregado, antes de ser contratado, ele colocou no currículo o perfil dele, como no Facebook, por exemplo, ou antigamente no Orkut, o empregador já estava observando o quê? Estava observando como o empregado se comporta no dia a dia, ou comentários que ele faça num Twitter, por exemplo. Isso é uma realidade. E isso é o que acontece na prática. Então o empregador pode ter esse controle. O empregador, sim, ele pode pedir para que o empregado não faça algum tipo de comentário que possa deturpar a imagem da empresa. E o empregador não pensa só nele, ele pensa no próprio empregado, onde, sabendo do poder diretivo dele, ele pode até mandar o empregado embora por justa causa. Ainda existe o que chamamos de poder disciplinar do empregador, ou seja, é uma punição com o grau pedagógico e tem que ser de uma forma gradativa. Um empregado que faz um comentário deturpando uma pessoa em um site de relacionamento que não tem nenhuma gravidade, pode sim ser alertado pelo meu empregador. Então, se eu chego na minha casa, eu tenho um chefe e tive uma discussão com o meu chefe, afinal de contas isso acontece, eu vou na rede e coloco, o meu chefe é um bobo, por exemplo. Chamar um chefe de bobo, digamos que não é algo normal e algo que o seu chefe não vai gostar. Mas por uma questão de proporcionalidade, o seu chefe, descobrindo que foi chamado de bobo, poderá dar uma advertência para o seu empregado, pedindo que essa postura não continue. Porém, se esse empregado chegar em casa e montar um texto gigantesco, deturpando a honra, fazendo uma montagem de fotos e vídeos com esse chefe não precisa aguardar que essa conduta seja reiterada, e sim pode mandá-lo embora de forma imediata por justa causa. Então é uma questão de gradativa e é uma questão pedagógica. É o que acontecia antigamente quando nós éramos estudantes, hoje do ensino médio fundamental, na minha época do colegial. Se eu aprontasse alguma coisa na sala de aula, o máximo que o professor podia fazer era me dar uma advertência. Se eu aprontasse novamente, eu poderia ganhar outra advertência. Pela terceira vez, poderia ser suspenso. E depois de formas reiteradas, já que o meu comportamento ele não era bom, eu poderia ser mandado embora. Com relação ao empregado, é a mesma coisa. Você pode alertar o seu empregado uma única vez. E vai alertando, alertando, até que chega um momento que aí sim justifica. Desde que você tenha tudo por escrito e com testemunhas. Pois bem, vamos falar agora de 2 institutos que podem margear a vida dos empregados e dos empregadores em face das redes sociais, que são os artigos 482 da CLT e o artigo 483 da CLT, onde estamos falando de justa causa e onde estamos falando da rescisão indireta do contrato de trabalho. Justa causa. O artigo 482, ele é um rol taxativo, ou seja, eu só posso mandar o meu empregado embora desde que ele incorra em uma das alíneas do artigo 482.
se ele não incorrer em uma das alíneas do artigo 482, eu não posso mandar o meu empregado embora por motivo algum. Vejamos. Constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador a linha B, incontinência de conduta ou mau procedimento. Então, se o empregado meu ele tem algum mau procedimento e posta em uma rede social, dependendo da gravidade, como falamos há pouco tempo atrás, sim, eu posso mandar o meu empregado embora independente disso. Outro exemplo, a linha H, ato de indisciplina. Na empresa que eu trabalho, devo tomar cuidado com um tipo de postura. Eu vou e posto em uma rede social a postura adversa. Eu posso fazer isso? Não posso fazer isso porque eu estou prejudicando sim o meu empregador e sim estou prejudicando a minha empresa. Então eu posso até ser mandado embora por um ato de indisciplina. Veja a linha J. Fala o seguinte: ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa. Tive uma discussão com um colega meu de trabalho e essa discussão tomou uma proporção muito maior, aonde eu fiz um vídeo, eu peguei o Photoshop, eu fiz com que esse meu colega de trabalho ficasse numa posição vexatória. Eu peguei a honra dele e eu acabei com a honra dele. Então é crível que o empregador ele faça o quê? Ele mande esse empregado embora por justa causa, respeitando o artigo 482 da CLT. Entretanto, não é só o empregador que pode mandar o empregado embora. O empregado ele também pode dar um cartão vermelho para o seu empregador. Isso é o que chamamos de rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, o empregador deixa o empregado numa situação tão vexatória, um incômodo tão grande, que não existe outra saída para o empregado fazer o quê? Pedir as contas, pedir para sair da empresa. Mas é claro que no momento que o empregado ele pede para sair de uma determinada empresa, o que acontece com esse empregado? Ele tem diversos direitos que lhe seriam devidos mitigados. Então a lei, no artigo 483, ela criou o que se chama de justa causa patronal, conhecida como rescisão indireta do contrato de trabalho. E o que fala o artigo 483? Fala o seguinte: o empregado deverá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, a linha D, não cumprir o empregador as obrigações do contrato. Então veja bem, se no contrato de trabalho o meu empregador, como falamos na segunda aula, ele não fala nada sobre redes sociais, não existe nenhum regulamento interno que explique o que o empregado pode ou não fazer, entendemos que o empregado pode fazer o que ele bem entender. Dessa forma, o empregador que não respeitar isso poderá receber um cartão vermelho do seu empregado. O empregador, depois que o contrato de trabalho estiver assinado, ele não pode inovar, ele só pode inovar se for de uma forma consensual. Caso contrário, ele não pode mandar o empregado embora, né, sem justa causa, desde que o empregado ele não cumpra com alguma disposição legal. E ainda, o empregado, né, veja bem, o empregado que se sente pressionado pelo seu empregador, ele não precisa necessariamente pedir o quê? Para sair da empresa. Basta ele entrar com uma reclamação trabalhista pedindo o que estamos discutindo, a rescisão indireta do contrato de trabalho. Veja só a linha E que interessante. Praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoas de sua família ato lesivo à honra ou à boa fama. Ou seja, do mesmo jeito que o empregado ele pode montar um perfil falso, deturpar a imagem do seu empregador, por que não o empregador não pode fazer o mesmo com o seu empregado? O empregador está com raiva do seu empregado. O empregador ele não gosta mais do seu empregado. Ele pode criar situações prejudicando o seu empregado. E se isso for comprovado, o empregado pode entrar com uma ação pedindo a rescisão direta do contrato de trabalho e tendo todos os direitos como se fosse mandado embora sem justa causa. Pois bem, existem algumas cautelas que o empregado precisa adotar quando falamos de rede social e a relação de emprego. A primeira, como falamos na aula passada, é a CTPS assinada. Por que a CTPS ela precisa ser assinada? Porque é a única forma daquele empregado ser considerado empregado. Por mais que existam saídas jurídicas, onde no futuro você pode reconhecer o vínculo empregatício, a CTPS ela é um documento essencial. E veja bem,
o prazo para a assinatura da CTPS é de 48 horas. Então, se o empregado ele foi contratado no dia de hoje, o empregador tem no máximo 48 horas para fazer o registro. Com a carteira de trabalho assinada, significa que o empregado é o quê? Empregado. Então, tudo aquilo que a empresa fizer contra ele ou a seu favor estará devidamente documentado. Além disso, exigir que todas as condições de trabalho sejam reduzidas a termos no contrato de trabalho. Ou seja, se eu posso ou não usar redes sociais, eu não sei, mas eu gostaria que o meu empregador colocasse no contrato de trabalho aquilo que eu posso fazer ou não. E se eu tenho uma dúvida, também é o que falamos nas outras aulas, é importante que tenha transparência e eu pergunte, chefe, supervisor hierárquico, eu posso usar a rede social para esse fim? Existe algum impedimento da empresa em face das redes sociais? Isso pode constar no contrato de trabalho, não há problema algum. Além disso, importante analisar, também como falamos na aula passada, as convenções coletivas e os acordos coletivos de trabalho. Ou seja, existe alguma cláusula que impede a utilização de redes sociais? Pode ser que exista. Existe alguma cláusula que me proíba na convenção, no acordo? Então é muito importante que tanto o empregado quanto o empregador, eles conheçam o diploma que regulamenta o quê? Aquela profissão. E na dúvida, sempre deve perguntar para quem? Para o sindicato. Ou seja, faça uma petição, faça uma carta, faça alguma referência por escrito, apresente para o seu superior hierárquico, apresente ao seu sindicato, para que lá no futuro, você, empregado, não seja acusado do quê? De que não sabia ou que sabia e mesmo assim fez. Quanto mais documento você tiver, já que existe uma omissão na lei, melhor para você, empregado. Importante também, e aí, não é muito da área trabalhista, mas acaba entrando na área trabalhista, que é o quê? A relação pessoal entre empregado e empregador. Isso é mais para as áreas de recursos humanos e departamento pessoal. É importante saber separar a relação pessoal entre empregado e empregador. O seu chefe não é o seu melhor amigo. O seu chefe nem amigo seu é. O seu chefe é apenas o seu chefe. Então, dessa forma, qualquer tipo de relação que vocês tenham, hoje pode estar tudo bem, mas amanhã uma foto postada, um comentário feito e mal interpretado, pode fazer com que o seu chefe entenda que está prejudicando a atividade dele. Então é muito importante você separar a sua relação na vida virtual da relação da vida profissional. Na dúvida, não tenha o seu chefe no Facebook. Assim, entendemos que sempre, tanto empregado quanto empregador, devem utilizar o que chamamos de bom senso. Mas esse bom senso, como falamos, não são cautelas que só o empregado deve utilizar. Existem também as cautelas que o próprio empregador, ele deve o quê? Ele deve utilizar. A primeira cautela que o empregador tem para que ele possa resguardar os seus direitos é também assinar a carteira de trabalho. Então, na hora que o empregador ele receber aquele empregado e depois até de investigar ele nas redes sociais, o que o empregador ele deve fazer? Registrar o seu empregado, para que ele tenha a garantia de que aquele empregado é o seu empregado. Além disso, é claro, o empregador deve elaborar um contrato de trabalho. Importante que o empregador coloque no contrato de trabalho todas as suas ideias, ou o que é importante ou não para a empresa. Ou que ele faça uma menção no contrato de trabalho sobre um regulamento interno, sobre os valores da empresa, sobre a visão da empresa. O empregado tem que saber disso. E para isso é muito simples. Faça um curso de reciclagem, como também falamos. Faça palestras motivacionais explicando como essa tecnologia pode se influenciar. Como eu disse, o dano moral da empresa hoje é a deturpação financeira que aquela empresa tem. Às vezes, um comentário mal feito, mal interpretado, pode acabar com uma empresa. Então, é importante que o empregador também tome conta com relação a isso. É importante que o empregador, junto com o seu departamento pessoal e com o seu departamento de recursos humanos, ele analise o quê? Ele analise a convenção coletiva e o acordo coletivo, para que, se existir alguma cláusula sobre redes sociais, ele explique ao seu funcionário e aplique na prática. Empregadores devem respeitar a intimidade, a honra e a boa fama. Empregadores, em hipótese alguma, podem burlar a nossa Constituição Federal. E não achem que isso não ocorra. Existem diversos casos e a própria jurisprudência ela demonstra isso.
onde muitos empregadores, o que esses empregadores fazem? Eles deturpam a imagem de funcionários nas redes sociais. E isso deve ser o quê? Isso deve ser coibido. Para o empregador, a mesma regra que falei ao nosso empregado. Ele deve saber separar a relação pessoal com a relação profissional. E agora iremos para a segunda pergunta dessa aula. Olá, professor. Meu nome é Ana Carolina Vale. Eu gostaria de saber se imagens e comentários em redes sociais podem ser utilizadas como matéria de prova em processo trabalhista? Ana Carolina, vou lhe contar uma história. Há algum tempo atrás eu fiz uma audiência, onde uma das testemunhas da outra parte, a gente sabia que ela tinha uma grande amizade com a parte que ela iria depor. Porém, é muito difícil você fazer esse tipo de prova. E conversando com o cliente, ele falou que no Facebook existiam diversas fotos demonstrando uma grande amizade. Porque como falaremos na nossa quinta aula, a jurisprudência entende que um mero comentário de um colega de trabalho com outro no Facebook, ele não comprova necessariamente uma amizade íntima. Porém, o que eu fiz? Eu acabei entrando no Facebook, por sorte a foto não estava bloqueada, e eu achei um álbum de fotos com grandes declarações de amizade. Você é a minha melhor amiga, amo muito tudo isso, você é mais que demais. E fotos das pessoas abraçadas. Ok, imprimi a página do Facebook, fiz o que se chama de ata notarial, ou seja, eu dei validade para aquela impressão e no dia da audiência, no momento oportuno, após a qualificação da testemunha e antes do depoimento dela, eu solicitei ao juiz para apresentar uma exceção em face da testemunha. Fui me opor àquela testemunha, falando que ela não poderia ser testemunha uma vez que ela tinha amizade íntima. O juiz pediu para comprovar. Primeiro o juiz perguntou para aquela testemunha se ela era amiga. E a testemunha falou que não, que nunca viu a reclamante no caso. Eu falei, pois bem, gostaria de apresentar uma prova documental. Quando apresentei aquela prova documental, a testemunha de fato não sabia muito o que fazer. Ficou vermelha, o juiz entendeu o que aconteceu e acabou não ouvindo a testemunha. Então, dessa forma, é preciso também tomar cuidado com o que acontece nas redes sociais, com as fotos postadas. Pode ser sim que uma foto postada sirva num processo. Um outro exemplo, imagine só uma foto postando um ambiente de trabalho completamente insalubre. E depois de algum tempo, aquela empresa não existe mais e aquela foto é a única que comprova a real relação ou que existia naquela empresa. Pode ser utilizada. Ou o que falamos até agora, imagine mensagens de empregadores falando o quê? Deturpando a imagem do seu empregado. Então as redes sociais podem sim ser utilizadas como meio probante em um processo do trabalho. Bom, vamos recapitular tudo o que falamos em nossa aula sobre as redes sociais. Não existe qualquer dúvida que as redes sociais vieram para ficar. Só que as redes sociais, como qualquer meio tecnológico, elas vão avançando. Não sei se os senhores lembram, provavelmente devem lembrar, que há 5 anos atrás tínhamos o quê? O Orkut. Hoje em dia alguém falar que tem Orkut é uma vergonha. Imagina só eu perguntar, qual é o seu Orkut? Me passa o seu Orkut. É uma vergonha ter o que é Orkut. Mas veja bem, hoje, muitos casos que estão chegando no Tribunal Superior do Trabalho, eles vêm em sites de relacionamentos daquela época. Então todo o material que é produzido em um site de relacionamento, ele deve o quê? Ele deve ser guardado para que no futuro possa ser usado como prova ou como um meio de comprovar uma determinada situação. Ou seja, as redes sociais, elas vieram para ficar. É claro que com o passar do tempo, diversas redes vão se construindo. Hoje falamos no Facebook, vai saber o que estaremos falando daqui a 2, 3, 4 anos. É possível também que daqui a alguns anos os próprios empregadores, eles solicitem que seus empregados, eles utilizem as redes sociais. Isso não precisa esperar tanto tempo. Algumas empresas, elas instigam os seus empregados a fazerem o quê? A postarem comentários, a fazerem uma certa propaganda da própria empresa que trabalham. As melhores empresas para trabalhar, segundo o ranking de uma revista muito conceituada, ela fala exatamente isso, que os empregados, eles fazem o quê? Eles podem postar, eles têm o direito a postar coisas da empresa em relação
a rede social. Então, dessa forma, temos a plena certeza que as redes sociais, igual o fenômeno do teletrabalho e da tecnologia aplicada ao direito do trabalho, elas com certeza vieram para ficar. O nome que daremos a ela ou as formas como elas irão continuar, nós infelizmente ainda não sabemos. E o acesso, a quantidade de acesso às redes sociais, ela é maior. Como eu disse para vocês, naquele exemplo de janeiro de 2009, mais de 1 bilhão de pessoas acessaram as redes sociais. É praticamente a China acessando uma página em um único mês. Isso que em alguns países, como a China, por exemplo, alguns sites são bloqueados. Imagina só que hoje a China tem uma economia tão pujante e na hora que isso for liberado lá. Então as redes sociais realmente já fazem parte desse meio. Fora isso, quais são os artigos que são utilizados hoje em dia para proteger o uso das redes sociais? É a Constituição Federal, é a nossa CLT. Ou seja, é importantíssimo que a Constituição Federal ela seja respeitada. A dignidade da pessoa humana, como falamos, deve ser ponto básico nessas redes sociais. A livre manifestação também deve ser utilizada e aprimorada. A inviolabilidade da intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas. Ou seja, temos institutos dentro da própria legislação que garantem direitos aos empregados e também garantem direitos aos empregadores. Veja bem, empregador é aquele que vai assalariar, que ele vai gerir a atividade. Então, dessa forma, se o empregador respeitar o que está na Constituição Federal e falar ao seu empregado tudo aquilo que ele pode ou não fazer, nenhum problema irá acontecer. É o que falamos quando falamos sobre o problema do empregador no dia a dia do seu empregado, sobre o poder diretivo que aquele empregado tem. Ou seja, o que o empregado pode ou não fazer, o que o empregador pode ou não fazer. O bom senso nessa relação, ele acaba sendo o quê? Fundamental. É claro que esse bom senso ele deve ser o quê? Muito bem pensado, muito bem redigido. Ou seja, o empregador ele não pode ultrapassar alguns limites, mas o que a lei não permite, ele pode acabar fazendo o oposto para proteger o seu negócio. Além disso, empregado que postar termos em redes sociais de uma forma pejorativa e fizer com que a empresa ela sofra, esse empregado sim pode ser mandado embora por justa causa. E se não for um caso de justa causa, esse empregado ele pode ser advertido ou ter o seu contrato de trabalho suspenso. Empregado não pode prejudicar a atividade do seu empregador, bem como ele não pode fazer nenhum tipo de ato lesivo com a fama do seu superior hierárquico. Da mesma forma que o seu superior hierárquico deve o quê? Respeitar o contrato de trabalho e deve também respeitar a boa fama e a honra do seu empregado. E existem casos até que isso se extrapola. Ou seja, existem superiores hierárquicos que fazem o quê? Que eles podem causar honra a terceiros, como a família do empregado, a filhos, esposa, marido. Então é importante que exista o que se chama de bom senso, tanto na relação de empregado quanto na relação de empregador. Não podemos esquecer as cautelas que os empregados eles têm. Os empregados têm cautelas, eles têm que sim respeitar o contrato de trabalho. Se o seu empregador falar não pode usar uma rede social durante o horário de trabalho, não pode e ponto. Agora, se o seu empregador permitir isso, não há problema algum. Existem alguns direitos, como por exemplo, o direito ao cafezinho, o direito ao cigarro. Durante o horário de trabalho, o empregado sim pode parar para fumar um cigarro, o empregado sim pode parar para tomar um café. O que nada impede que ele pare também para utilizar o quê? Uma rede social. O que ele não pode é extrapolar. Empregado não pode passar o dia no Facebook. Empregado não pode passar o dia fumando um cigarro. Empregado deve o quê? Trabalhar. Novamente, é o bom senso. E a mesma cautela, ela vale em face do empregador. Ou seja, o empregador também deve respeitar todos os direitos daquele empregado, o que está no contrato de trabalho, o que está no regulamento interno do trabalho. Assim, chegamos ao momento final da nossa terceira aula, com algumas considerações finais e algumas conclusões. Veja bem, muitas empresas já enxergaram que as redes sociais são ferramentas para maximizar a visibilidade do negócio. Quantas empresas não querem que os seus empregados divulguem algumas matérias que aquelas empresas vendem? E quantos empregados não têm um perfil no Twitter, no Facebook ou em qualquer rede social com
milhões de seguidores. Então, esse mercado, as empresas já perceberam. Então, se a empresa criar uma regra clara e específica em face da utilização das redes sociais, os empregados podem sim utilizar as redes sociais. O regulamento interno, a CLT, no artigo 444, ela fala que a empresa pode sim montar um regulamento interno. E por que não montar um regulamento interno em face da utilização das redes sociais? Treine o seu empregado ou escute aquilo que seu empregado quer lhe dizer. A lei permite. Artigo 444 da CLT. Vamos ler o artigo 444. Fala o seguinte: as relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenham as disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Então, se não existe uma sentença contrária, se não existe uma convenção coletiva contrária ou uma lei contrária, eu posso sim fazer um regulamento interno em face das redes sociais. Vale a pena atentar-se aos posts que são colocados nas redes sociais, visto que podem sim ter um desdobramento não só na área trabalhista, como na área civil ou na área criminal. Muitas vezes, quando você deturpa a honra de um empregado ou um empregador deturpa a honra de um empregador, isso pode ser crime, pode ser uma calúnia, pode ser uma ofensa, pode ser uma injúria. Então, a rede social também permite que esse tipo de crime aconteça. Então, você sai um pouco da seara trabalhista e o empregado precisa perceber que aquele post pode ser algo maior. Ou na própria área civil. Eu posso sim causar um dano moral a um terceiro por algum comentário que eu fiz, por algum vídeo que eu fiz. Acompanhamos diariamente diversos vídeos que são feitos para prejudicar terceiros. Atores passam por isso, ou algum vídeo que vaza. Então, essa intimidade, ela sim deve ser respeitada. E, infelizmente ou felizmente, a rede social, ela acaba proliferando esse tipo de atividade, né? E, por fim, novamente, o mais importante é que tanto empregado quanto empregador, eles tenham o que a gente chama de bom senso. No direito eletrônico do trabalho, o bom senso, ele é fundamental na relação do pacto laboral. Dessa forma, encerramos a nossa terceira aula de Direito Eletrônico do Trabalho, onde falamos sobre as redes sociais. Muito obrigado e até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br, e você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.